Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz. Vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. A gente estava tratando na aula anterior a respeito das formas de prorrogação da hora de trabalho, quando a gente tem aquela necessidade de fazer horas extras, né? A gente viu que a previsão legal está lá no artigo 59 da CLT e também a primeira forma, né, de se fazer essa prorrogação, qual seja aquele acordo de prorrogação, um acordo assinado entre o empregado e o empregador, ou ainda pode ser de forma coletiva quando há intermediação do sindicato para se fazer uma prorrogação daquelas horas de trabalho. O sistema, agora a gente vai continuar aqui e vamos ver hoje o sistema de compensação de horas. Sistema de compensação de horas, também conhecido como banco de horas, tá? É um acordo mediante ao qual as horas excedentes das normais prestadas num dia, elas poderão ser compensadas com correspondente diminuição em outro dia. Então, ao invés de se pagar o adicional de hora extra, se faz um cômputo daquelas horas, né? Faz um banco de horas e desconta no dia seguinte. Então, se o empregado, por exemplo, hoje ele faz 1 hora a mais de trabalho, ele tem um banco de horas, no outro dia ele pode sair 1 hora mais cedo para compensar esse banco de horas, tá? Existem algumas regras aqui sobre esse banco de horas que a gente vai tratar. E aí o banco de horas está lá no parágrafo 2º do artigo 59, que diz o quê? Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Então, pessoal, o que ele quer dizer aqui pra gente? Esse banco de horas, ele tem que ser compensado no máximo em um ano, tá? Então não pode ficar lá parado em um ano esse banco de horas para o empregado. Então o empregado, ele, se passar de um ano, vai ter que receber o valor. Agora, se ele tem um banco de horas e aí ele quer compensar, tem que ser antes de um ano. E também não pode ultrapassar um limite de 10 horas diárias desse banco, tá? As horas extras no caso de força maior. Isso aqui é uma previsão lá do artigo 61 da CLT. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Então, um trabalho que, se não for concluído naquele dia, naquele momento, poderá acarretar um prejuízo manifestamente dito pelo empregador. A força maior é o acometimento, é o acontecimento inevitável, imprevisível, para o qual o empregador não deu causa, direta ou indiretamente. Ou seja, se o empregador ele não deu causa para aquele problema e houve aí essa necessidade de conclusão deste trabalho, e não foi não foi uma causa dada pelo empregador, então a gente entende como um caso de força maior, tá? Ocorrendo um motivo definido como força maior, a empresa terá o direito de exigir o trabalho suplementar de seus empregados, independentemente de ajuste prévio em acordo de prorrogação de horas ou previsão em convenção coletiva, tá? Então, independentemente de se haver uma convenção coletiva ou um acordo ali entre as partes, falando, ó, vou pedir para você fazer 2 horas a mais, neste caso não. Neste caso de força maior, a empresa ela tem esse direito de pedir para os empregados que façam esse trabalho a mais, tá? Complemente essas horas, né, de necessidade para se concluir aquele trabalho. Ao parágrafo 1º, o excesso nos casos deste artigo pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Isso também é uma regra que foi implementada pela reforma trabalhista, né? A Lei 13.467 de 2017. A CLT, lá no parágrafo 3º também deste artigo 61, ela estabelece a limitação para os casos em que houver a interrupção de trabalho por motivos de força maior. Interrompeu o trabalho por motivo de força maior. Parágrafo 3º. Sempre que ocorrer a interrupção do trabalho resultante das causas acidentais ou de força maior que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas, tá? Durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que
não exceda de 10 horas diárias, tá? Em período não superior a 45 dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Então, ou seja, aqui a gente tem várias regras dentro desse parágrafo terceiro. Primeiro, ele traz para a gente quando ocorre uma interrupção do trabalho por motivo de força maior. Então vamos supor que houve um incêndio, houve uma enchente e aí teve que interromper os trabalhos. Ficou parado o trabalho 1, 2 dias. Nestes casos, o empregador ele poderá pedir para os seus empregados que, assim que se retornar ao trabalho, eles fiquem 2 horas a mais, até 2 horas a mais, para poder tirar aquele tempo que foi perdido daquele trabalho que não foi concluído por razão dessa força maior, tá? A gente tem aqui ainda que não pode exceder 10 horas diárias e também não pode ser superior a 45 dias por ano. Mas aí ele vem pra gente, ó, sujeita à recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Então é necessário ter uma autorização da autoridade competente, geralmente a DRT, né? As Delegacias Regionais de Trabalho. A força maior pode influir na duração da jornada de trabalho de 2 modos, tá? Pode forçar o trabalho extraordinário para reparação de estragos nas situações de força maior, como incêndio, enchente, etc. E forçar a paralisação do trabalho. Então, aquele exemplo que a gente deu de forçar a paralisação do trabalho, ou ainda no caso que impossibilite temporariamente o funcionamento da empresa, exigindo horas suplementares posteriores para repor essa paralisação. Então, se houve ali uma falha técnica, uma energia que acabou e é necessário concluir um trabalho hoje, então é necessário, pode exigir essas horas complementares para se concluir esse trabalho. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui essa parte. Vamos continuar tratando esse tema na próxima aula. Até lá!